É bem difícil. Ainda mais o ser humano, né, cara, que vive muito pouco, né? O ser humano vive muito pouco. Se você pensar que daqui 150 anos, se lógico, né, não tiver nenhuma grande revolução na medicina, mas daqui 150 anos, todo mundo que tá vivo hoje no planeta vai estar morto, é muito foda, né? É muito pouco pra... Então tipo, a cada 100, cento e poucos anos, toda a população da Terra ela vai meio que se renovando, né? Então o ser humano ele vive pouco demais. Mas também é pouco quanto, né? Tem bicho que vive muito menos que o ser humano. Tem bicho que vive, sei lá, um dia. Tem bicho que vive meia hora, e aquilo ali é a vida dele, né? Então aí são coisas muito abstratas, né, que a gente lida, e isso é difícil mesmo do ser humano lidar. Por exemplo, uma das coisas mais abstratas que tem é o próprio tempo. Uhum. Entendeu? Porque, por exemplo, se eu falar pra você, ó, me dá 2 canecas, você me dá. Agora me dá 2 segundos. Você não consegue me dar. Como que a gente percebe o tempo? A gente percebe o tempo passar, de alguma forma, entendeu? Uhum. Então tem a questão do tempo, só o tempo em si já é algo assim muito abstrato de se pensar, e é da onde surgem muitas confusões, né? Então eu falar para você que, pô, há 70 milhões de anos atrás, os dinossauros foram extintos. Cara, 70 milhões de anos é algo que nem cabe na nossa percepção de vida, que a gente vive sem. É eu falar, daqui 5 bilhões de anos o Sol vai engolir a Terra. Cara, o que é 5 bilhões de anos, cara? Então é uns negócios que dá uma bugada às vezes na cabeça. Mas essa questão do tempo ser uma percepção não faz com que o tempo, de certa forma, não exista? Tipo, o tempo existe? Então, essa é uma grande questão. Se o tempo existe ou não. O que é o tempo, entendeu? Isso aí até quem discute muito isso é o próprio Stephen Hawking, entendeu? Aliás, o livro dele que saiu agora, póstumo, né? Ele já morreu, chama A Origem do Tempo, entendeu? Quando que a gente começou a medir o tempo? Foi quando o universo nasceu e antes não tinha tempo? Quer dizer que é o tempo que rege tudo e tudo mais? Então tem várias visões. Por exemplo, para o pessoal entender, existe uma maneira física de você compreender o tempo, que é o aumento da entropia que a gente fala. Tá. Então, por exemplo, se eu pegar essa caneca, jogar no chão e ela quebrar, eu não consigo voltar ela para ser caneca. Se eu pego um ovo, quebro o ovo e faço um omelete, eu não consigo depois voltar da omelete para o ovo. Ou seja, eu aumentei o grau de confusão das coisas, que a gente chama aí, só para simplificar, que a gente chama de entropia. Então, à medida que as coisas vão aumentando a complexidade, a gente chama que a entropia está aumentando. E isso seria o tempo passando, fisicamente falando. Então, quando o universo nasceu, ele só tinha hidrogênio e hélio. Ele era muito simples. Aí começaram a ter estrelas. As estrelas começaram a morrer. Começaram a jogar elementos mais pesados. Começou a ter galáxia. Ou seja, foi aumentando a complexidade. E a cada tempo que passa, ou a cada coisa que passa, aumenta a entropia. E isso é uma medida, uma maneira, vamos dizer, física, na física mesmo, de você dizer o que é o tempo. Mas ainda assim é uma relativização, vamos dizer assim. Tipo, tu não mede o tempo, tu tá medindo a variação de entropia, então tu tá dizendo isso que é o tempo. Porque medir o tempo é uma convenção, né, cara? Medir o tempo é uma convenção nossa. O que são 2 segundos, entendeu? O que é tipo, 1 hora? É uma variação de, a Terra girou tanto, então são 2 segundos. A gente que foi lá e estabeleceu isso. Não, a gente podia esperar que 2 dias ia valer 1 dia, entendeu? Quem é que estabeleceu isso, né? O próprio calendário, né, cara? O próprio calendário que a gente usa, ele é uma confusão gigantesca, entendeu? Porque o calendário que a gente usa, ele não faz sentido nenhum, se você pensar, entendeu? Primeiro, que ele tem 12 meses. Segundo, ele tem um mês que é maluco, que fica mudando o número de dias. Tem mês que tem 30, tem mês que tem 31. Tem 2 meses seguidos que tem 31, que é julho e agosto, entendeu? Então, o próprio calendário que a gente usa, ele é bagunçado. Mas isso tem uma explicação, né? Porque a gente usa o calendário gregoriano, que teve uma reforma para poder criar esse calendário do jeito que ele tem, do jeito que ele é. E, por exemplo, julho e agosto eram meses que não eram para existir. Mas foi uma convenção cultural, política? Nada, porque o julho foi em homenagem ao Júlio César. Só que aí o Augustus, que era o outro imperador, ficou com ciúme, falou, eu quero um mês para mim também. Entendeu?
Então, foram colocando aquilo ali, bagunça tudo. Se você vai na China, por exemplo, o calendário chinês ele é baseado na Lua. E faz mais sentido? Faz muito mais sentido do que esse que a gente usa, entendeu? Porque a Lua a gente mede, a Lua tem um ciclo, a cada 7 dias ela muda de fase. Então você tem toda uma maneira de você medir o tempo por aí. Uma variação que vai passando. O nosso calendário é maluquice, cara. Maluquice total. Mas no final das contas, um ano sempre vai ser um ano, independente. Mas o problema é quando ele começa, né? O problema é quando ele começa. Exatamente. Porque só a própria posição na Terra já muda também. Ué. Por exemplo, se você pegar a data de nascimento de Galileu, a gente comemora ela 2 vezes. Porque a gente tem, na época dele, ele nasceu num dia. Depois da reforma do calendário, ele nasceu em outro dia. Qual que é a data de nascimento dele? Meu Deus, nem ele sabe. Doideira. Então, e tudo isso nasce dessa coisa do tempo, né, cara? Então, medir o tempo, sentir o tempo, porque é uma coisa que a gente sente. A gente sente. Hoje é um dia, amanhã é outro. Amanhã você está mais velho do que hoje, você vai sentindo o tempo passar, você vai ficando mais velho, sua musculatura vai mudando, a articulação e tudo. Você começa a usar óculos depois, então você vai sentindo o tempo passar. Mas como traduzir isso em algo palpável, isso é muito complicado, entendeu? Então é uma das coisas mais complexas que tem é o tempo. Então tem visões físicas, que é essa da entropia, tem visões filosóficas, tem visão de convenção, que é criar um calendário e tudo mais. Então tem várias vertentes aí para isso. E até a questão da nossa percepção ser relativa, né? Tipo, exato. Quem nunca falou assim, tá numa aula lá, pô, caramba, cara, essa aula não vai acabar nunca. Aí quando você tá fazendo talvez uma coisa legal, você fala, caramba, já acabou, né? Então, um jogo de futebol, por exemplo, tem um time e tem outro. Para um o tempo passa rápido, para o outro o tempo passa devagar. Então é isso aí, é relativo pra caramba. É a percepção, esse que é o problema do tempo. Que a gente tem uma percepção de como ele passa. O que tu acredita, tipo, o que tu chega como... Eu não sei se na tua cabeça tu chega em respostas ou tu só deixa as perguntas abertas. Cara. Isso aí não tem, isso aí a gente deixa rolando, né? Tu não escolhe um time assim. Isso aí deixa rolando, porque todas elas têm uma explicação boa, né? Todas elas são interessantes. Isso é uma coisa que tu costuma fazer com os diferentes temas? Tipo, tu deixa as perguntas simplesmente abertas e... depende do tema, né? Depende do tema. Tem tema que, por obrigação, a gente tem que tentar responder, né? Coisa de trabalho e tal. Embora seja difícil também. Mas tem outros não, que a gente pode deixar aí aberto, né? E pensando, né? Sobre, né? Qual que é a questão mais perturbadora, assim, em relação... Que tu fica mais, tipo... Cara, tem várias. Uma é como que o universo surgiu, né? O início do universo, como que foi? Será que foi o Big Bang mesmo? Será que o universo já existia? Será que o universo ele nunca existiu? Ele sempre existiu e está diminuindo e aumentando de tamanho? Então, essa questão aí do início do universo é uma questão que... Tem a teoria atual mais aceita, vamos dizer assim, de acordo com a ciência, ainda é a do Big Bang. Só que ela deu uma mudada recentemente. Não, eu tô louco. Não? Mas não teve uma questão em relação à estimativa da idade inicial? Não, mas isso aí vem mudando desde que se descobriu, né? Ou se teve a ideia de que o universo pode ter começado do jeito que a gente pensa pelo Big Bang. O universo já chegou a ter 18 bilhões de anos. E já chegou a ter 11. E hoje a medida mais, vamos dizer assim, válida tá. é 13,77. Tá. Mas isso pode mudar, entendeu? Isso aí depende da tecnologia que você tem na época, do alcance que você tem da tecnologia, de telescópios e tudo. Então isso aí vai alterando de acordo com que as coisas vão evoluindo. Eles estimam isso com base em observação de telescópios, etc. Eles estimam isso com base em observação de galáxias, né? As galáxias. Então a gente consegue ir olhando para o universo cada vez mais profundo e existe um negócio que é assim, uma coisa é você olhar para uma coisa e ver a imagem dela. Isso é importante. Na astronomia a gente chama isso de fotometria. Ou seja, você fez uma foto. Pá.
Outra coisa é você olhar para aquele objeto não pela imagem dele, mas por um negócio chamado espectro, que a gente chama. Tá. O espectro, ele mede os elementos químicos, entendeu? Então, o hidrogênio vai dar um pico num gráfico, o oxigênio vai dar outro, tal. Então, o que acontece? A gente tem um espectro padrão aqui. A linha do hidrogênio tem que estar num ponto, a linha do oxigênio numa, do carbono numa e tal. Quando a gente olha para uma galáxia que está muito longe, por conta da expansão do universo, que a gente chama, o universo está expandindo, aquela galáxia ela está acelerando, se afastando de nós cada vez mais rápido. Quando isso acontece, a linha do hidrogênio que era para estar aqui, ela não está. Ela está desviada para o vermelho. Então, quando a gente mede essa distância aqui, que a gente chama de desvio para o vermelho, que é o quanto uma linha específica do espectro andou em direção ao vermelho, isso aqui dá para a gente uma medida da distância daquela galáxia. Uhum. E com essa distância, a gente consegue calcular, então, a idade do universo, que seria a idade. Caraca, deve ser super difícil de fazer isso. Sim, na verdade nem é tanto, né? Foi difícil quem descobriu essa relação. Mas hoje é uma relação, ela é uma relação simples até, entendeu? É uma relação simples. Porque você conhece a distância e você conhece a velocidade com que a galáxia está se afastando. Então, quando você tem velocidade, tem distância, você consegue achar o tempo. Então, com isso, a gente consegue chegar na idade. A gente acha esse tempo que nem existe, mas ele é conveniente na hora de fazer as contas, vamos dizer assim, né? É. Porque senão a gente não tem... É uma idade, né? É uma idade. Você encontra uma idade ali. Aí o que acontece é o seguinte, hoje a gente observa até um determinado momento do universo. Daqui 10 anos a gente pode avançar mais. E aí isso pode mudar, entendeu? Uhum. Pode ser que tenha medidas mais precisas, porque as medidas têm isso também, elas têm um grau de precisão. Uhum. Então tem medidas que são mais precisas que as outras e tudo mais. Por isso que a idade ela foi variando. A técnica usada é a mesma, só que a precisão nas medidas é que foi mudando. Mas mesmo assim, quando a gente está observando esse algo, também a gente, na verdade, está observando o passado desse algo, sempre. Até mesmo sempre. Eu te observando agora. Até você olhar no espelho. Porque a luz, ela sai de você, vai no espelho e volta. Então você está vendo você milissegundos antes, entendeu? Você é. O Sol é 8 minutos, Marte é 12 minutos, a estrela mais próxima é 4 anos. E aí vai indo. Tá, mas se por algum motivo bizarro eu conseguisse me desmaterializar daqui e me materializar, tipo, muito longe daqui, muito longe no cosmos, assim, sei lá, no universo, e eu observasse a Terra, então, de fato, eu veria, tipo, a Terra no passado. Isso aí. Se você tivesse um telescópio num planeta há 60 milhões de anos atrás, e ele fosse poderoso para você ver a Terra, apontasse ele para a Terra, você vê os dinossauros na Terra. Cara, isso não tem como isso fazer sentido. Tipo, não tem como tu aceitar essa informação e tu tá confortável com isso. Não, mas é isso aí, ué. É assim que funciona. É isso. Ué. Isso é provado. Tipo, não é provado empiricamente, mas é provado matematicamente que isso aconteceria, porque quando a gente observa o Sol, sabe-se o tempo... Se o Sol ele apagar agora, nós só vamos saber daqui a 8 minutos. Tá. Porque isso é a velocidade da luz, entendeu? A velocidade da luz é a coisa mais rápida que a gente tem. Mas ela demora um tempo para percorrer o espaço. Então a luz demora 8 minutos para sair do Sol e chegar na Terra. Se o Sol apaga, nós vamos continuar vendo ele por 8 minutos. Depois ele apaga. Se a estrela mais próxima da Terra ela está a 4 anos-luz de distância. Se ela morrer hoje, 2023, nós só vamos saber que ela morreu em 2027. Ou se a gente vê ela se apagando hoje, a gente sabe que ela morreu lá em 2019. Cara, mas isso é muito esquisito, velho. Mas é assim. Tudo que a gente só olha pro passado. Porque, na verdade, parece que tudo, então, existe o tempo todo. Só depende de você cai num negócio legal. O quê? Repete aí o que você falou. Parece o quê? Que tudo existe o tempo todo. Só depende de onde tu tá observando. Então, aí existe uma teoria que explica isso.